Olá pessoal, então hoje vamos estar aqui iniciando mais uma aula do nosso curso de LaTeX, certo? E hoje a gente vai estar vendo aqui como fazer a configuração, como utilizar a questão das citações em um trabalho científico, né? Uma das partes mais importantes de todo trabalho científico, seja ele uma monografia, uma dissertação, tese, um artigo científico, né? Essa parte de citação, porque todo trabalho que a gente faz, né, acadêmico, tem que estar referenciado em várias outras obras, vários outros trabalhos, artigos e fontes, né, que ajudem a reforçar o conhecimento apresentado no nosso artigo. Né? Então a gente vai ver como é que faz essa parte de citação, né, utilizando os comandos lá do LaTeX, certo? Então essa aula aqui eu vou estar dividindo em duas aulas, né, uma focada para quem vai trabalhar no Overleaf, né, dando as opções aí que a gente pode fazer. E a outra aula vai ser focada na utilização da citação dentro de um ambiente que você instalou o TechStudio ou outro processador, né, no seu computador para trabalhar offline, né? Então, como é que eu posso utilizar os programas que eu posso estar utilizando, né, para facilitar o meu trabalho, né? Então, uma vez que a gente está trabalhando no Overleaf, né, a gente não tem uma outra integração de outros aplicativos que possam nos ajudar. Certo? Então, eu vou colocar aqui na imagem aqui, certo? Então vamos estar aqui trabalhando nesse arquivo. No link aqui na descrição desse vídeo eu vou estar colocando o link para quem quiser entrar nesse projeto e fazer uma cópia, né? Que aí já vai receber todos esses arquivos aqui que estão adicionados no projeto, né? Aqui, esse projeto aqui a gente vai trabalhar dentro de uma perspectiva de trabalhar com o padrão ABNT aqui brasileiro, né? Lembrando, se a gente for também trabalhar com outros artigos, né? Você for trabalhar com artigos de um jornal, né? De uma revista ou de uma conferência, aí você tem que baixar os templates associados, né, referentes a esse tipo de a revista ou congresso que você quer enviar, certo? Então aqui vai ser do padrão ABNT, no caso a gente fosse trabalhar com uma tese, né, um trabalho monográfico, certo? Que são monografias de TCC, tese e dissertação, certo? Aqui até toda essa configuração para fazer usar esse trabalho, né? Dependendo da universidade também, tem universidade que tem algumas alterações do padrão da BNT, né? Como capa, tem um estilo de capa diferente, algumas outras coisas aqui, daqui é o padrão mais básico, né? E aqui a gente vai pegar o arquivo ABNText2 que já está atualizado para apresentar essa capa e folha de rosto dessa forma aqui, né? O que está na versão no TextLive vai te dar uma outra configuração de capa que às vezes não é muito agradável, né? Certo? Então vamos aqui, então aqui no link do vídeo vai ter o download, né? Download não, o link para você conseguir entrar nesse projeto e fazer a cópia para você e aí sim você conseguir trabalhar, certo? Então aqui tem alguns arquivos que vão nos ajudar também a botar dentro do padrão do hoje vigente em 2025, né? Tem esse ABNText aqui e tem esse aqui que são da USP SC aqui de São Carlos, creio eu, certo? Então esses arquivos aqui vão nos ajudar a botar o nosso trabalho dentro do padrão da ABNT mais atual em relação à parte de citação, né? A parte do ABNText 2 Cite, que é um pacote que era para vir essas configurações, está desatualizado hoje em dia. E aí existem alguns outros arquivos que nos auxiliam a cumprir essas exigências da ABNT, certo? Então aqui, uma das coisas importantes que a gente tem que trabalhar aqui dentro do padrão ABNT é que tem um estilo, né, que eu prefiro utilizar, que é a gente criar um arquivo com as referências separado, né? A gente tem algum outro comando, que é the bibliography, que a gente pode colocar essas referências. Aí, no caso, é bem similar como se você fosse escrever na unha, né? No dedo mesmo, toda a referência para poder ser impressa no seu trabalho. E aí tem alguns comandos, né? Isso aí você pode pesquisar como fazer essa configuração, certo? Mas aqui eu vou estar utilizando quando a gente criar as referências num arquivo .bib, né? .bib. Então tá bem aqui, tá aqui as referências, eu criei esse arquivo, né? Então, mesmo que a gente na aula offline, é praticamente a mesma intenção. A gente vai criar um arquivo BIB. Aqui, nessa aula, a gente vai ver o interior dele, que está aqui, né? Então, praticamente, eles vão ter esses comandos aqui, que eu vou dizer que são os objetos que a gente cria, né? As referências que a gente cria. Então, cada referência tem um objeto aqui que a gente vai especificar o tipo desse objeto, né? Tipo de referência. Então, aqui eu tenho a roupa book,
@article, né, que é de artigos, artigos de revista, né? Tem o InProceeds, que são artigos de conferência, congresso, né? Então, caso você tenha achado um arquivo dentro que foi apresentado em um congresso, né? Apesar de ser um artigo que foi apresentado em congresso, esse aqui é o comando que a gente coloca, que é o InProceedings, né? E tem o MISC aqui, que aí a gente pode estar utilizando para definir sites, certo? Então aqui tem toda a sua estrutura, né? Aqui no overlist, se você criar, botar o arroba, ele vai te dar toda a lista que ele pode utilizar. Tem artigo, book, booklet, né? Tem conference, que é de conferência, que aqui é o InProceeds, é outro tipo, né? Mas aqui a gente vai focar. Tem vários outros aqui, tem manual, né? Caso você for citar um manual, eu estou utilizando um robô, um equipamento X e esse equipamento tem suas especificações. Então, se ele tem um manual, eu posso citar esse manual, né? Caso eu venha descrever no meu texto as especificações desse objeto, desse equipamento, né? Tem Master Thesis, né? Que é para tese de mestrado, e tem PhD Thesis, que é tese de doutorado, né? Tem o Proceedings, tem o InProceed, tem o String, tem vários outros aqui. Tem o não publicado, isso daqui é mais para artigos informais, né? Tipo, tem um artigo que o cara escreveu e publicou na página dele da internet. É um artigo, mas é um artigo não publicado em uma revista, em um congresso, por aí vai. Você pode citar, mas lembrando que aí você vai fazer essa citação também num texto mais informal, né? Nesse caso. Então aqui, apertando arroba, você pode criar ver todas as opções que o Overleaf dá para você escrever, certo? Aqui já tem aqui alguns pré-criados, que é de livro, artigo, certo? E proceedings, que também é uma das coisas que a gente mais costuma ver, né? Então aqui tem um proceedings aqui de um artigo apresentado em congresso, e tem aqui quando você quer apresentar um site, né? Citar um site que tem alguma coisa importante aqui. Então aqui praticamente para um texto simples, monográfico, né? Dentro aí você pode estar utilizando esses quatro aqui para abranger a maior parte dos casos, né? Aí, em alguns casos, você pode colocar, tipo, vou botar uma tese de doutorado. Vem aqui, bota PhD tese. E aí ele já vai criar aqui os, os arquivos aqui, certo? Que os campos que são obrigatórios. Beleza? Certo? Então aqui vai ter todas os campos que você tem que preencher para concluir, né? O principal aqui, né, já dando um parcial que é o Citation-OK. Esse Citation-OK aqui é um label, né? Que você vai criar, um nome que você vai criar para referenciar essa referência lá no teu texto, você citar no seu texto. Então vai ser o nomezinho que você vai utilizar dentro do comando cite, né? Você vai botar lá /cite. Entre achar, você tem que botar o nomezinho da citação. Então é aqui que você define o nome da citação que você vai poder chamar lá no main text, certo? Então, no exemplo aqui, eu tenho o site exemplo, a conferência exemplo. Então, quando eu for citar eles, eu tenho que usar esse nome aqui, que é o cite key, né? Citation key, que é isso aqui que eu vou utilizar nos comandos para poder citar esse material no meu trabalho, né? Então, ele é sempre o primeiro aqui, vírgula, aqui ele organiza aqui depois das chaves, né? Mas aqui você vai colocar aqui, aí tem o autor igual você vai botar similar ao que está aqui entre chaves, certo? Tem alguns que criam entre aspas duplas, né? O importante aí no final é funcionar, certinho? Então aqui no PHD você tem que botar o autor, o título do trabalho, certo? Similar ao que você está vendo aqui em cima. Beleza? A escola, né, que essa tese foi apresentada, no meu caso aqui, tem aqui a Universidade Federal de alguma coisa, eu posso botar esse nome aqui, e o ano dessa tese, né? Então, cada tipo de referência vai ter os seus textos obrigatórios, né, suas informações obrigatórias. Muitas delas passam pelo ano, nome do autor, título, aí dependendo de alguma coisa, você pode aí precisar de algumas outras informações, como aqui geralmente em proceedings. Você precisa colocar o endereço onde ocorreu o congresso, né? Artigo, você tem que botar o nome do jornal onde foi publicado esse artigo, né? Em livro também você tem o endereço da editora, né? Que fez aí o livro, que imprimiu o livro, né? Tem aqui o endereço dela e aqui a publisher, né? Que no caso seria a editora aí que você vai ver no livro. Mas geralmente os obrigatórios que você vai ver é título, autor e ano, né? E aí dependendo do coisa você tem que botar endereço, edição, por aí vai. E algumas outras informações também tem as informações que são
que não são obrigatórios, tipo ISBN aqui, veio aqui, né, nesse exemplo, mas também eu posso omitir, no caso, o ISBN. Assim também como artigo, eu posso colocar o DOI, assim também como eu não preciso colocar o DOI, né? Lembra que esse DOI aqui é só um exemplo, não existe, creio eu, né, na base aí. Então, é mais ou menos assim que funciona esse arquivo de referência, eu vou definindo, né? Então, aqui é bom que eu sempre trabalho no mesmo padrão, né? Eu vou colocando as informações para ir dependendo do estilo, né? Aí a gente entra no estilo, né? Que é o estilo, dependendo de onde você está publicando, tem um estilo. Então, a BNT tem uma regra dela de referência, né? Como é que vai criar aquela seção de referência e como aquilo ali vai ser organizada, maiúsculo, minúsculo. Na hora da citação, como é que essa citação vai aparecer? Se vai ser numérica ou alfanumérico, né? Então isso aí tudo faz parte do que a gente chama de bibliografia style, né? Se a gente for aqui no main.text, que eu acabei de clicar aqui, vocês vão ver que aqui no final tem aqui a bibliografia style, né? Que é o estilo de bibliografia, como é que essa bibliografia vai ser gerada, né? No caso aqui eu quero utilizar o padrão ABNT, mas se eu for publicar dentro de um jornal lá da IO7, ele vai ter um padrão também de como isso vai funcionar. Então, aqui que a gente define, né, o estilo de que essa bibliografia vai ser gerada e citada no texto, né? Então, aqui eu coloquei aqui, ó, abntext2-alf.usp São Carlos. Está bem aqui o arquivo. Então, esse comando só vai funcionar porque eu tenho esse arquivo adicionado no meu projeto. Caso eu não tenha esse arquivo adicionado no meu projeto, vai dar algum erro, né, e ele não vai configurar da forma correta. Então, aqui no meu main.text, nesse caso, eu fazendo esse arquivo de bibliografia, eu tenho que definir o estilo de bibliografia, que eu defini aqui, e o arquivo de bibliografia, onde que está essas minhas chaves, né? Onde está essa minha base de referências bibliográficas. Então, está aqui, eu botei referências, que é o nome do nosso arquivo de referências que eu estava explicando agora há pouco, né? Então, aqui no caso, eu não preciso colocar o tipo de arquivo, né? Então, só a referência ele já entende, né? Se eu botar o nome, ele já sabe que é um arquivo do .bib, né? E aqui a mesma coisa, esse style aqui, que é um arquivo .bst. Beleza? Que ele vai pegar e vai utilizar essas configurações. Né? Então, à medida que eu vou precisar de mais referências, é só ir criando, né? Então, se eu vou colocar um livro, eu posso copiar e colar isso daqui e trocar as chaves aqui, né? Os valores desses campos aqui para melhor se adaptar à minha situação, a situação de vocês aí. Né? Mas é muito tranquilo utilizar o padrão BIB, é o mais fácil e até o mais recomendado. Certo? Beleza? Então aqui dentro do Overleaf é isso aqui que a gente precisa, né? Lógico, quando a gente for na aula lá de explicar como for utilizar o Text Studio ou algo do gênero, vai ter algumas coisas que eu posso explicar que aqui no caso são omitidas aqui dentro do Overleaf. Então, aqui no main.text, definir o estilo e onde está meu arquivo com as minhas bases de referência bibliográfica. Então, como é que eu cito isso daqui, né? Então, aqui, como a gente está numa aula com padrão ABNT, vou estar aqui ajudando vocês a colocar no padrão ABNT, certo? Então, existem dois tipos. Tem as referências diretas, né? E as indiretas. As diretas são tipo segundo o autor tal, né? Então, aquele segundo o autor, né? Então, se eu quero colocar esse padrão aqui, segundo o autor, e eu vou fazer uma citação, estou fazendo uma citação direta a esse autor. Então, aqui é cite, /cite, né? Que aqui já é encontrado. Tem o cite-n, né? Que também pode ser, mas aqui dentro do padrão ABNT, né? Tem o cite online, né? Aqui não vai aparecer no autocomplete, mas vai funcionar do mesmo estilo, né? Então, aqui vai aparecer todos os meus objetos que está lá no meu arquivo BIB, certo? Que eu posso estar utilizando. Então, eu posso utilizar o artigo exemplo, vai listar todos aqui. Se eu for começar a digitar alguma coisa, ele vai selecionando o que vai dando match com essa minha pesquisa, né? Então, aqui eu posso escolher qualquer um, vou escolher o artigo exemplo aqui, certo? Diz que aqui eu vou botar um /Lipson só para criar um textozinho aqui aleatório de um parágrafo, né? E aí agora eu posso recompilar. Então, esperando aqui fazer a compilação, né? A compilação, toda vez que eu adiciono uma referência, ele vai demorar um pouquinho mais para fazer o período de compilação, certo? Então, a gente descendo aqui, vai ter aqui a parte lá das partes pré-textuais. E aqui, ó, vou aumentar aqui para a gente ver
o resultado. Então apareceu segundo o autor Oliveira e Pereira. Então aqui já está no padrão ABNT vigente aqui em 2024, né? Dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo, pode ter mudado alguma coisa. Mas hoje em dia não precisa mais de ser todos os nomes em caixa alta, né? Então ele bota aqui Oliveira e Pereira, que são dois autores, e aqui ele vai colocar o ano, que é o padrão. Isso daqui é a citação direta, né? Então eu citei diretamente, né? E aqui eu estou escrevendo o que esses caras realmente disseram. Beleza? O outro ponto aqui é a citação indireta, que aí eu só preciso utilizar o cite, né? Então botar aqui um ipso, botar o parágrafo 2 e no final aqui eu vou botar um barra cite. E aqui eu posso utilizar um outro aqui, vou botar o site aqui, certo? Aí eu boto o ponto e vou compilar. Então ele vai aparecer agora entre parênteses, né? Essa parte aí. Então vamos lá esperar. Criei o segundo parágrafo aqui e aqui, ó, TIM 2022, certo? Então aqui tudo em parênteses, né? Então eu não estou fazendo uma referência direta pelo texto, mas eu estou colocando um contexto, esse contexto é validado dentro desse material bem aqui, certo? Então é bem tranquilo utilizar essa parte de citação, certo? Dentro aqui do padrão ABNT. Acho que também tem algum ambiente, deixa eu ver aqui, Begin, que é para citação quando você vai fazer o Ctrl+C, Ctrl+V de algum trabalho. Acho que é citação. Isso aqui, deixa eu botar aqui um links. Senão eu interrompo aqui rapidinho para a gente ver se é esse. Tá aqui, a citação com mais de 3 linhas, né? Quando você vai fazer o Ctrl+C, Ctrl+V de algum material, você pode utilizar esse ambiente aqui, que aí tem um recuo, né, no padrão da BNT, de não sei quantos centímetros, aí ele é alinhado à direita, né? Alinhado à direita não, tem esse recuo aqui, a letra eu acho que vai até um pouquinho menor, e aqui você pode copiar e colar o texto que você está utilizando. Lembrando que esse ambiente aqui só existe quando a gente está utilizando o padrão ABNText 2, né? O modelo de arquivo ABNText 2 ele vai aceitar essa citação aqui direta com mais de 3 linhas. E aqui no caso, no final, dessa forma aqui, no final você tem que botar a citação, né? Deixa eu colocar aqui, barra cite. Aí aqui a citação vai no padrão de citação indireta. Então aqui eu vou dizer que é o do livro, né? Vou recompilar e agora está dentro do padrão aí. Certo? Então daqui quando eu vou fazer a citação direta com mais de 4 linhas, né, se eu não me engano, você tem que utilizar esse ambiente aqui e no final você bota a citação, né, a referência aqui, o cite que você pegou esse texto. Aqui, citação direta, caso fosse só uma linha, né, digamos, segundo não sei o que, é uma frasezinha aqui que eu coloquei para afirmar algum argumento meu. Né? Então, esse cara aqui está afirmando o argumento XYZ, acabou, vou colocar o meu resto do texto. Então, se for essa citação direta com menos de 4 linhas, né, que você copiou e colou de um trabalho de alguém, você vai colocar em parágrafo. Se for mais de 4 linhas, você pesquisa, né? Agora não tenho muita certeza. Você vê aqui e vai utilizar esse padrão citação nesse formato bem aqui, né? Então, você vai utilizar o begin, certo? Citação aqui sem ser cedilha, né? Sem a contil. E vai botar o texto e vai botar o cite, né? Então, se você sempre bom você pegar e fazer uma pesquisa no Google ou no chat GPT da vida para ver se esse formato aqui ainda está vigente ou se não teve alguma mudança, né? Então, sempre confirme com pesquisa na internet, ao manual da ABNT, para ver que isso daqui eu disse ainda está valendo ou se está realmente correto, né? Que eu posso estar cometendo algum equívoco, certo? Mas aqui dentro do padrão ABNT são esses comandos aqui que eu preciso saber utilizar, né? Que é a citação, o cite para citação indireta e o cite online quando a citação é direto, né? Aqui eu creio que também, pelo menos eu já trabalhei com o citn, tem a mesma função, certo? Deixa eu ver aqui se vai manter esse coisa aqui. Pelo menos na minha tese que eu fiz eu utilizei citn, para ver se aqui cite online, citn também tem o mesmo padrão do cite online, né? Esse citn aqui já é um padrão do próprio LaTeX, né? Não está agregado aqui, adicionado ao ABNText 2, certo? Aí você pode escolher usar tanto citn como o cite online, que vai dar certo.
E aqui nas referências já tem aqui as referências criadas, né? Então, citei 3 trabalhos, apareceu os 3 trabalhos aqui em ordem alfabética. Isso ajuda bastante. Se a gente fosse fazer essa organização aqui manual, e se eu tivesse, sei lá, 10, 20, 40, né, que é o padrão que a gente vê já em tese de doutorado, você teria muito trabalho para organizar essa questão da ordem alfabética. Mas aqui, com a ajuda do overleaf, dos comandos corretos, a gente não precisa ter essa preocupação em específico, certo? Então aqui a gente termina a nossa aula dessa daqui, né? Então lembrando aqui que vai ter o link desse projeto na descrição do vídeo, certo? Você pode clicar lá e ser transferido para ter esse projeto aqui para você utilizar, mudar, né, já no padrão de trabalhos monográficos no padrão ABNT, certo? Então a gente encerra a nossa aula por aqui, né? Então boa sorte nos estudos, espero que essa aula possa ajudar vocês nessa caminhada de utilização do LaTeX. Então até a próxima.